Olá, bem-vindos ao podcast Essência Cooperativa, episódio que marca oficialmente a inauguração desse espaço, o estúdio de Logos, aqui no Memorial Ânniken, no centro de Rolante, um espaço que faz parte de todo um resgate histórico que a Sicredi Caminho das Águas está sendo pioneira neste trabalho aqui na região. Eu sou a jornalista Carla Fachin e com muita honra marco este evento entrevistando o presidente do Conselho Administrativo da Sicredi Caminho das Águas, o Álvaro Link. Muito obrigada, presidente. Começo agradecendo, pela oportunidade de estar aqui em Rolante, num dia em que acontece uma machada no Memorial. Que espetáculo esse evento. Gratidão recíproca, né? Que bom poder estar contando contigo aqui. Você que é uma pessoa conhecida, querida, deve ter também notado, esse acolhimento da comunidade, essa hospitalidade, essa vontade de estar junto. Então a gente quer agradecer também aqui em nome da família Sicredi Caminho das Águas, você está aqui podendo assumir, esse desafio de lançar essa iniciativa aqui da Caminho das Águas, e em nome da família Sicredi Caminho das Águas e da comunidade, que também hoje vem nesse momento de encontro, de abraço, de diálogo, de conversa. Esse é o bem bolado do dia. É muito bacana. E esse lugar é lindo, tem uma energia que ela é contagiante. Então, só vamos localizar quem está nos acompanhando pelo podcast. Que lugar é esse? O que é este Memorial Ânniken? Bom, nós estamos na cidade de Rolante. A cidade de Rolante é a cidade onde esta cooperativa, que hoje nós chamamos de Sicredi Caminho das Águas, nasce. Essa cooperativa nasce aqui por força de uma liderança e mais 25 pessoas, há 103 anos. Essa liderança era um padre alemão que migrou da Alemanha aqui para o Brasil, e uma das primeiras missões, entre várias que ele tinha, foi a de iniciar uma cooperativa aqui na região, na cidade em especial. O nome dele é Padre Jorge Ânniken. Eu sempre digo que o Padre Jorge é um ilustre desconhecido, porque em que pese a gente saber que foi sim ele que foi a liderança que cotizou as pessoas para essa iniciativa, mas não sabíamos nada mais sobre a história dele, A partir daí, com base também nessa carga histórica de 103 anos, nós resolvemos iniciar um processo de estudo, de pesquisa, de resgate sobre a vida desse sujeito, assim, que agora a gente pode expressar com o que já descobrimos, que tem sido, ele tinha 1,68 m de altura, eu tenho dito assim que ele era um pequeno gigante, ele não era uma pessoa muito alta de estatura, mas os feitos que a gente vem a saber agora com a pesquisa tem nos impressionado muito, não só os feitos, como também esse espírito nômade circulou muito, andou muito, formou aqui a Escola Sagrada Família, aqui na cidade de Rolante, onde nós estamos, e também várias outras coisas que hoje comentamos, entre elas o estímulo a uma imigração recente, também pouco conhecida, que é uma região do norte da Alemanha, Oldenburgo, para cá. O maior contingente de pessoas fora daquele local no Brasil está aqui em Rolante também, uma singularidade. E estamos, então, no lugar que homenageia essa figura, de alguma forma homenageia, porque nós denominamos esse local de Memorial Ânniken. Mas o Memorial Ânniken não fala só do padre. O padre é uma parte, desse repertório, de situações que estão expostas nesta casa, que também tem um vínculo histórico com a nossa cooperativa. O padre é um capítulo, um capítulo de toda essa história. A gente tem o pano de fundo da ocupação regional, que ela é multiétnica, falando de indígenas, do negro, do luso brasileiro, do açoriano, do lusitano, do italiano, do alemão, dos oldenburguenses. E fala dessa história, fala de cooperativismo, homenageia a região. É uma miríade de possibilidades organizadas nesse memorial, que também conta com esse espaço da comunidade, entre eles esse estúdio, o estúdio de podcast que a gente hoje inaugura, uma sala
também à disposição da comunidade para poder se reunir, climatizada, confortável, que ganhou o nome de uma outra heroína nossa hoje, que é a Lisbeth, primeira mulher associada. E é isso. Esse é o local. Estamos em Rolante, no Memorial Arnequim, esse nosso herói, né? A gente precisa cultuar os nossos heróis, a gente não precisa ir para fora para ter heróis, nós temos localmente, desde que façamos esse esforço de identidade, de descoberta, de recuperação da memória, a gente vai começar a encontrar muitos heróis das nossas comunidades. Estamos nesse local do herói Padre Arnequim e da nossa heroína Lisbeth, que ganha hoje o nome de uma sala também. Um povo sem história é um povo sem memória. Sem dúvida. E memória faz parte, porque é tudo que a gente vive que constrói os nossos feitos, né? Porque é com base nesses aprendizados que vão sendo deixados pelos antepassados que a gente vai aprendendo. Agora, esta celebração de hoje, ela marca o aniversário do Padre Arnequim, 140 anos. Sem dúvida. Se estivesse vivo, ele estaria completando 140 anos. E vocês usaram um símbolo do gaúcho, que é a machada. Sim. O mate que agrega, o mate que une, o mate que proporciona uma conversa olho no olho, troca de ideias, um momento de relaxamento, de confraternização, em que é importante a gente ter esses momentos também. Uma coisa só nossa, Carla, que é o chimarrão, o mate, né, que merece também. Eu sei que tem isso, né? Não precisa merecer porque ele já tem esse vínculo também afetivo, né? O nosso chimarrão, quem não, né? Possui os seus rituais, né? Do mate, né? De fazer o chimarrão e depois de se reunir, ou sozinho ou reunido, mas ele tem essa possibilidade, né? O mate ele é um grande motivo para o convite para o encontro, que é o que a gente hoje proporciona aqui, que tem tudo a ver, né, com o nosso tipo de sociedade, né? O nosso tipo de sociedade só é genuíno e legítimo porque é feito de pessoas, e as pessoas precisam se encontrar. E talvez aqui tem um paradoxo interessante, em que pese a gente está falando de inovação e cada vez mais também as empresas, os mercados estarem se digitalizando, talvez o que é moderno, inovador atualmente, talvez possa ser isso que a gente está fazendo aqui. A gente possibilitar encontros através do mate, essa coisa também ancestral, que vem lá dos indígenas, mas encontros também genuínos, né, que possibilitam o abraço, que possibilitam saber de forma verdadeira como está aquela pessoa que está vindo aqui. Encontros que permitam risadas, a troca de histórias, nos conhecermos e potencializarmos os resultados, né, de tudo isso. Então, é um pouco disso que a gente está fazendo hoje aqui. Esse é o mote, né? Encontros para celebrar o nascimento desse nosso herói, né? O Jorge Arnequim. Sabes que esse encontro, que na verdade assim, não tem nenhuma novidade em fazer uma machada, porque isso a gente já estava muito acostumado antes da pandemia, esses encontros. Só que o advento das redes sociais fez com que a gente se distanciasse desses encontros e ficasse mais focado na tecnologia, até porque era uma novidade. Sem dúvida. E a gente é atraído pelo que é novidade, pelo que é novo. Então, eu acho que chegou um determinado ponto em que as pessoas estão começando a entender que a internet ela não aproxima, ela pode te oferecer conhecimento, mas ela te afasta do que é verdadeiro, do que é real, do que é essência. Então, eu acho que essas oportunidades em que o Memorial Arnequim está proporcionando para a comunidade de Rolante e região é um resgate dessa essência que é o olho no olho, que é o contato, que são as oportunidades. E dessa forma é que nasce, né, o network, dessa forma é que nascem as ideias, que nascem as iniciativas. Certamente alguém sai daqui diferente de como chegou e inspirado para fazer alguma coisa para crescer. Sem dúvida.
esses encontros geram conexões genuínas, verdadeiras, né? Por isso que eles são de essência, né? São da essência, não por menos o nome Essência Cooperativa, né? São encontros que fazem isso, fazem esse resgate, né? E resgatar isso é o que eu acho que está nesse lugar que eu mencionei há pouco da inovação. Eu falava há pouco ali, quando nós tínhamos ali um momento, né, de conversar sobre o que estava acontecendo aqui, e eu dizia que eu tenho memórias afetivas poderosíssimas, né, de um tempo que visitávamos, né, as famílias, o tio, a tia, e o chimarrão era para tomar chimarrão e assistir a novela, né? Eu tenho memórias incríveis sobre isso. E é todo mundo, eram as crianças, eram os tios, eram os avós juntos, né? E exatamente, a tecnologia que está aí sim a serviço. Eu sou um fã da tecnologia, da digitalização. Eu acho que ela vem para potencializar conhecimento, ampliar a capacidade humana, mas a gente não pode abrir mão de uma carestia que o ser humano tem. Ele carece de contato, ele é sinestésico, a gente precisa se encontrar, se abraçar, olhar olho no olho, e vibram nesses encontros energias que fazem e fortalecem os nossos vínculos, né? Perfeito. Por isso que eu acho que nenhum substitui o outro. A inteligência artificial está aí, a gente precisa aproveitar ela, mas nada substitui esse toque, esse olho no olho, essa troca de energia. Energia que a inteligência artificial não tem como nos oferecer. Não tem. Acho que a gente tem que fazer essa conciliação. Exatamente. Entre a possibilidade que tudo isso nos traz de ampliar o nosso potencial e aquilo que é inerente ao ser humano, que não pode se perder. Quando a gente conseguir conciliar essas duas coisas, né, a gente vai ampliar, a gente vai ter uma grande potência, né, na capacidade humana. É um pouco do que a gente faz hoje aqui. Tanto que tecnologia para as pessoas nos ouvirem, terem a oportunidade de dialogar também conosco, por conta da tecnologia. Exatamente. Álvaro, a gente está num dia festivo. Essa machada acontecendo aqui no Memorial, e também um dia festivo porque nós tivemos aí a divulgação de várias iniciativas que a Sicredi Caminho das Águas está trazendo, não só para os seus associados, mas para todas as pessoas que acreditam no cooperativismo e que querem entender melhor como é que funciona. Começando nós temos a expedição cooperativa, é isso? Expedição Cooperativa é um projeto muito bonito que a gente lança hoje, né? Inicia em seguida, que tem um personagem muito querido, né? Um personagem que não é um ser humano, e sim um meio de transporte, que é uma Kombi. Quem não também, né, Carla? Resgate não, também, né? a Kombi também representa um resgate. Resgate e memória afetiva de muita gente, né? A Kombi, o Fusca e tudo isso, né? Bom, a Kombi também é um instrumento, é o personagem que vai levar um protagonista para conhecer os 33 municípios da nossa área de ação. E ao conhecer esses municípios, esse protagonista, junto com esse personagem que é a nossa Kombi, que não tem nome ainda, que a gente quer, inclusive, fazer uma votação, buscar sugestões de nomes para então escolhê-lo. Esse protagonista vai falar sobre o que ele descobriu lá, vai falar, enfim, dos pontos turísticos, da história, da cultura, das curiosidades, e tentar, ao fazer tudo isso, descobrir essa coisa mais invisível, mas que impulsiona as nossas comunidades, que é a força da cooperação, que ela se expressa das mais diversas formas, no cooperativismo, mas também em iniciativas locais. A força da cooperação, ela tem várias expressões. O cooperativismo é uma delas, né? O associativismo é outra, a festa da comunidade é outra, as iniciativas locais que transformam são outras. Esse protagonista, junto com a nossa personagem Kombi, que vai ter um nome logo logo, vai levar as pessoas pelos 33 municípios e disso gerará um mini documentário, um documentário que abordará todos esses aspectos aí que eu mencionei há pouco. Fiquei curiosa, quero acompanhar, e já dentro do memorial, Anniken, que conheci antes de chegar aqui no estúdio, o memorial já traz um pouco da riqueza desses 33 municípios
da região da Sem Sicredi Caminho das Águas. O nome Caminho das Águas é muito lindo. É poderoso, também É acho. muito lindo. E o memorial nos ajuda a entender o nome, Uhum, porque tem mar, tem rio, tem lagoa. sem dúvida. É uma região muito rica. E tem uma das iniciativas ali do memorial que tem os quadrinhos aquele, né, Isso, com foto dos isso. produtos que os municípios Isso. né, de Uma brincadeira uma brinca- que se Gente, faz, é né? muito bacana aquilo, porque eu fiquei curiosa. Nossa, onde é que tem e várias bananas e cachoeiras? Onde é que tem cachoeira? Onde é que é isso aqui? Que foto linda! É. E daí tu vai vendo todo o potencial turístico e econômico que essas cidades têm, por menores que elas sejam, mas a possibilidade rica de se fazer um roteiro turístico colhendo essas riquezas que cada cidade tem, o seu diferencial, porque cada uma tem um diferencial, Sem né? dúvida, e a gente está numa região privilegiadíssima, esses 33 municípios, eles estão localizados exatamente nessa, e por isso também o nome, que tem muito significado. A gente tem aqui, ali no memorial você vê também, além dessa brincadeira que fala dessas vocações, dessas competências, e a gente tenta adivinhar, porque atrás daquela fotografia está o nome da cidade, então a gente tenta adivinhar. Nós temos um mapa da nossa área. E se você observar ali, Carla, a gente vai ver que nós temos aqui na região as nascentes dos rios, Rio dos Sinos uma bacia hidrográfica Sim. representada pelo Rio dos e Sinos. no Cará, E- né? Exatamente. E várias, no Cará, que é da nossa área, vários afluentes. Então nós temos as nascentes que viram rios, os rios que viram lagoa. Nós temos, não sei se você sabe disso, essa área do litoral norte aqui, digamos assim, essa costa doce, né? Esse ambiente lacustre, é a maior concentração de lagoas do planeta. São 24, se não me engano, lagoas, incluindo aí Lagoa dos Patos e tal, mais essa quantidade de lagoas. Então, nascentes, rios, lagoas que desemboca no mar. Então, é o caminho das águas. E aí, claro, se a gente for explorar o nome, a gente vai falar de água como purificadora, água que se renova, água que se transforma, água que traz vida, enfim, tem um significado muito grande. Por isso eu adoro esse nome também, eu gosto demais dele. E é isso, né? São 33 municípios privilegiadíssimos, nós temos encosta da serra, nós temos litoral, nós temos agronegócio, o arroz, e nós temos aqui o Vale do Rio Paranhana, com uma competência industrial do calçado, né? E com várias vocações também, todos eles, né? Então, é isso. Ah, é muito bacana. Eu quero dizer que eu bebi água na nascente do Rio dos Sinos, no Cará. No Cará, que Foi uma inclusive experiência turística incrível. é um tesouro, é um patrimônio, é algo que exatamente tem o significado que eu falei agora. Isso é vida, dali nasce a água que nos alimenta, né? A água que nos abastece. E nós agora, uma curiosidade aí, já que estamos falando de Cará, nos próximos dias, nos próximos meses, a gente estará lá inaugurando o nosso Espaço Sicredi também lá. Não contávamos ainda lá em Cará com o Espaço Sicredi. Logo, logo contaremos lá em seguida, dentro do processo de expansão, com o Espaço Sicredi. Sicredi está hoje em 98% dos municípios do Rio Grande do Sul. Eu diria, mais até. Eu diria que ainda não está exatamente aqui, são poucos os municípios. Nossa área é uma das que ainda temos o desafio de completar. São 6 municípios ainda que nós precisamos completar, entre eles Cará, Araricá, Mampituba, Morrinhos do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Três Forquilhas, Cidreira, que já está saindo, e Tavares. Ontem inauguraram Maquiné. Maquiné já tínhamos. Nós, na verdade, problema bom, né? Tivemos que aumentar lá o lugar por conta, assim, do êxito, né? Desde 2020... Nós temos lá um espaço Sicredi e ele foi tão exitoso, tão incrível, que fomos obrigados a mudar de local para ampliar, mas mantivemos o lugar original como espaço também destinado à comunidade. Perfeito. Bom,
Então, a gente traz aqui como uma das primeiras iniciativas que a gente lança hoje é a expedição cooperativa que vai mostrar todo o potencial turístico e econômico dos 33 municípios que fazem parte da região do Sicredi Caminho das Águas. Exatamente. Outras iniciativas mais, presidente, que trouxemos hoje nesta mateada? Hoje nós temos aqui, hoje também, a gente uma coisa mais local, né? A gente conversou com nossa comunidade sobre também uma coisa que a gente resgata, que é a história de uma parte das pessoas que ocuparam aqui a região, que são os originários do norte da Alemanha, Oldenburgo, uma imigração recente. Então, se lançou a festa do centenário, fazem 100 anos, que essas pessoas vieram para cá. O padre Arne, que foi um das lideranças que incentivou a vinda para cá. E veja, a imigração alemã no Brasil fez em 24, 200 anos. Essa imigração recente está fazendo 100. As pessoas comemoravam isso, comemoraram nos 20, comemoraram nos 50 anos, mas perderam as pessoas vão ficando mais velhas, acabam partindo, os mais jovens, quem sabe, acabam não se incentivando também o interesse por isso. E a gente aqui no Memorial, a gente provocou aqui ainda os descendentes a resgatarem essa festa, também foi lançada isso. Além disso, a gente fala hoje sobre um portal, uma página no Instagram que também está sendo lançada para falar de cooperativismo, que é o Chama Coop, né? Chama Coop, uma página no Instagram que está sendo lançada. Inaugurações também hoje, né? Entre elas a sala multiuso à disposição da comunidade, que ganhou o nome da nossa primeira associada, inclusive com descendentes hoje aqui, sendo homenageadas e se emocionando com tudo isso. E esse lugar que a gente está aqui, né, inaugurando também, que é o Estúdio de Logos. Muito bacana. E de que forma que essas iniciativas todas conversam entre si, presidente? Elas têm um fio condutor, né? E aqui eu agrego mais um termo que eu mencionei, que são os espaços, né? Os espaços, não só aqui o espaço, mas os espaços, como mencionado lá em Maquiné e todos esses lugares, espaços que estão à disposição também da comunidade para ela usar. Então, a gente não abre mais agência, a gente inaugura espaços. Também dentro do espaço tem uma agência. 1/3 dela a gente usa para agência. Os outros 2/3 estão destinados para a comunidade poder usar, poder se reunir, poder olhar um cinema. E todas as coisas, quando a gente fala de necessidades, a gente está falando de um processo de escuta que ocorreu antes e de captura dessas necessidades naquela comunidade. Então, eu agrego, para responder a tua pergunta, como se conectam, esse fio condutor, que é um fio condutor que vai lá para a origem também, né? O cooperativismo, ele mais do que um modelo econômico, ele é uma sociedade de pessoas, e a gente não fortalece uma sociedade de pessoas se a gente não proporcionar espaços de encontro, espaços de conexão, resgate de identidade, e tudo isso se conecta. Esse é o fio condutor. Comunidade, ser humano, pessoas, proximidade. E claro, se falarmos aqui do Estúdio de Logos, em especial, falar de conhecimento, que é um princípio cooperativista. Formação e informação. É um princípio cooperativista que a gente estabelece ao falar sobre de Logos. E daí eu trago novamente a questão da tecnologia, né? Porque sem dúvida. A gente tem na palma da mão, através dos aplicativos, né? Do aplicativo do Sicredi, a gente resolve toda a nossa vida financeira pelo aplicativo. Mas é muito importante ter um espaço físico onde a gente senta e conversa com a agência, com o seu gerente, né? O colaborador lá, né? Eu na produção deste conteúdo para cá, eu recebi pelas redes sociais, pela tecnologia, né? Recebi no e-mail todas as informações. Mas eu não abri mão eu quero conhecer com quem que eu vou falar. A Gabi, com o Lucas, com o Ricardo. Eu quero ver vocês, me falem, né? Da forma coloquial, como é que vocês querem fazer este bate-papo. Porque eu acho, e muito associado, ele não dispensa isso, né? Não dispensa ouvir de ti, olhando no olho, e efetivamente, quais são os teus planos para que eu também me associe a esse plano. Né? E aí também, de novo, eu vou usar de novo esse termo, né? Um paradoxo, né? Porque o paradoxo parece que é a reunião de coisas inconciliáveis, né? Então a gente, veja, você menciona o smartphone, e é verdade.
todo o aspecto transacional daquilo que são as nossas necessidades financeiras, eu faço aqui. Faço o Pix. Sim. Eu faço uma aplicação financeira, eu posso até fazer crédito, eu consulto o meu extrato, está tudo aqui, eu não preciso mais me deslocar para a agência. E aí, Carla, se você imaginar que se nós temos tudo aqui, a gente não tem como estranhar que as instituições financeiras tradicionais, principalmente no interior, comecem a fechar agências. Não é de estranhar, porque já está aqui. É legítimo. Uma vez que eu tenho o banco aqui, por que temos necessidade de ter bancos lá, sendo que o meu objetivo é maximizar resultados e lucros para o acionista? Absolutamente coerente. Fecho agências, menos custo de operação com isso aqui, e atendo lá o acionista. E aí o Sicredi na contramão disso. Abrindo agências. Abrindo agências, né? As pessoas estranham muito essa estratégia de ir na contramão do sistema financeiro tradicional, abrindo agências, uma vez que não há mais necessidade, de verdade, uma vez que temos aqui de abrir agência. Embora, como você mencionou, sim, há ainda há necessidade. Mas mesmo essa necessidade você tem como contemplar. Então, por que abrir agência? Exatamente por isso. Porque nós entendemos, isso também é um pano de fundo, que se conecta com a pergunta anterior que você fez, né? Como se conecta. O nosso pano de fundo é gerar desenvolvimento econômico e prosperidade. Porque esse nosso modelo societário, que é a cooperativa, ele não pode se ausentar. Pelo contrário, ele precisa crescer naquele local. Só que para crescer no local, na nossa estratégia, nós não podemos negligenciar fazer o local crescer. Porque em determinado momento você não tem como crescer se você não faz o local crescer. Então o pano de fundo é esse, desenvolvimento econômico local, por isso a gente faz. E aí olha o mais bizarro de tudo isso, né? Parece bizarro, né? Em que pese a fórmula, né, do sucesso parecer ser e da eficiência fechar e ganhar aqui, e a gente vai na contramão. Se você me perguntar assim, qual é a estratégia que está dando mais certo? Qual a estratégia que está dando mais certo? O cooperativismo financeiro cresce muito mais do que o sistema financeiro tradicional. Enquanto os bancos têm crescido 11% ao ano, a média dos últimos 3 anos, o cooperativismo tem crescido 30%. Ou seja, veja só, uma estratégia contraintuitiva, na contramão do que seriam, quem sabe, lá as receitas, né, de eficiência, tem trazido muito mais engajamento, pertencimento e participação. Então vamos deixar claro, qual é a diferença do sistema de banco tradicional para o sistema de crédito cooperativo, que é o sistema Sicredi? Eu sempre digo assim, conceitualmente, né, lá dentro, o Banco Central, que é a nossa entidade reguladora, ele tem lá um dispositivo jurídico, né, pela lei bancária, que diz o seguinte: bancos, cita cooperativas, ambas instituições financeiras. Então tem um guarda-chuva chamado instituição financeira. O banco e uma cooperativa são instituições financeiras. Única diferença. A partir dali única semelhança, perdão. Sim. A partir dali só diferenças. Só diferenças. Vai de novo. Vamos lá. Explica. Bom, tá. Nós temos um dispositivo, lei bancária, que diz o seguinte: no Brasil nós temos instituições financeiras, são dois tipos. Banco, nomina banco, de um lado, e cooperativas de crédito ou cooperativas financeiras, como queiram, outro tipo de instituições financeiras. Uma aqui e outra aqui, É. Nesse guarda-chuva. Guarda-chuva é instituição financeira. Então, a única semelhança é que ambas são denominadas de instituições financeiras. Banco, cooperativa. Terminou aí a semelhança. A partir daí, só diferenças. E aí a gente pode explorar as diferenças, mas eu costumo, até um exagero isso, e eu quero que quem nos ouça aqui releve, né, a minha caricatura aqui, mas eu sempre digo assim, e com muito respeito aos bancos, que têm o seu papel, que têm a sua função, mas eu tenho dito assim que, estrategicamente, como um olhar estratégico, se eu observar os bancos, e eles estão indo para esse lado, e eu vejo que eles estão indo para esse lado. E aí, de novo, exagero, né? Aqui o aspecto de exagero, só para caricaturar um pouco disso, das diferenças. Se os bancos vão para cá, nós vamos ir para lá. A gente faz o contra-intuitivo, a gente vai fazer o contrário. Porque a gente
sem demérito, novamente, desses, nosso modelo de sociedade, diferente de um banco, grande diferença, aí sim uma diferença, banco, sociedade de capital, cooperativa, sociedade de pessoas. Agora eu vou expressar a diferença. Enquanto que um banco, o ser humano é meio para o capital, é instrumento para potencializar o capital, numa cooperativa, o capital é meio para a prosperidade humana. Enquanto num banco, o ser humano, eu, você, se junto ao banco, se tivermos, as nossas transações geram capital, lucro que vai para o acionista. E numa cooperativa, a prosperidade, a junção das pessoas na comunidade, né, o resultado gerado, ele é devolvido para a prosperidade da comunidade. Essa é a diferença. Resumindo, a diferença é Por essa. isso que a gente está vendo espaços sendo abertos Cada vez mais. cada vez mais, oportunizando o que eu também considero como o maior projeto social, que é o emprego. Sem dúvida. Porque o emprego que dá possibilidades de uma vida digna para todas as pessoas. E valorizando as comunidades. Sem dúvida. À medida em que tu transformas essa esquina que a gente está vivendo aqui, esse espaço onde está o memorial, quase esquina, aqui no centro de Rolante, isso também é um investimento. Sem dúvida. É total. um investimento financeiro, sim, mas é um investimento cultural, social, econômico e que dá uma autoestima para a população que não tem preço. Sem Isso dúvida. não tem preço, né? Pertencimento, autoestima, identidade. As pessoas querem fazer parte de algo, de movimento. E eu diria mais. E aí, veja só, uma coisa interessante, Carla, olha só. Todo mundo quer. Você mesmo menciona que faz parte, é voluntária num projeto muito interessante, muito lindo, né? De doação de sangue. Todo mundo quer fazer parte de algo para transformar. A pessoa que participa do cooperativismo já está, e não sabe muito das vezes, que está fazendo parte de um movimento de transformação, de movimento silencioso, porque a pessoa até muitas vezes não se dá conta disso, que gera um impacto de transformação nas comunidades que é incrível. Ontem estivemos, como falamos há pouco em Maquiné, na inauguração lá da agência nova, e você sabe que tem um dado que diz o seguinte: onde o cooperativismo financeiro de crédito está, o PIB per capita médio daquela comunidade é superior a uma cidade que não tem cooperativa, que não tem agência cooperativa, em R$ 3.800 a mais de PIB per capita por conta dessa economia circular, por conta de que aquele recurso gerado lá é reinvestido lá, gera resultado, esse resultado volta na forma de projetos, na forma de possibilidades. É um encadeamento do que eu chamo de círculo virtuoso, e o círculo virtuoso ele vai cada vez ficando maior, mais potente, né? Ele é o contrário do círculo vicioso. O círculo vicioso, para mim, é aquele redemoinho da água, né? Sim. Vai puxando e afoga a pessoa. E aí, de novo, aqui eu vejo que nós estamos vivendo também no mercado financeiro algo que é pernicioso, que é um círculo vicioso, que não está preocupado em prosperidade, está preocupado em lucratividade, e se está preocupado com isso não vai atender de forma a contemplar lá uma solução que traga prosperidade. Cooperativismo não, é círculo virtuoso, é o contrário disso. E também se potencializa e fica mais forte, roda mais ligeiro, e vai uma coisa, de novo, se conectando com outra e trazendo várias possibilidades. E um projeto que não tem fim, não né? Tem um fim, projeto longevo. Longevo. Sim, longevo, com certeza, não se discute. E é isso, cada vez mais forte. Quando você fala de projeto que tem essa continuidade, eu sempre me pergunto assim, qual é o futuro do cooperativismo? Eu digo, não tem futuro do cooperativismo, o futuro é cooperativo. Eu tenho absoluta convicção disso. Perfeito. Estamos no estúdio de Logos. De Logos. Que espaço espetacular. Bonito, né? Quero entender por que a Sicredi Caminho das Águas quis ter o seu próprio espaço para essas conversas que nós estamos tendo aqui. Existe um enunciado
que o nosso maior inimigo do movimento cooperativo, cooperativismo é um movimento, é a desinformação. Então, o Dilogos também tem por objetivo nós combater esse bom combate, né? Que é o combate a esse inimigo da desinformação, né? E, de novo, né? Entendendo que a tecnologia ela está moldando o comportamento, a gente precisa estar na esteira dessas possibilidades, né? O estúdio de podcast hoje é a possibilidade de nós alcançarmos, né, ainda mais pessoas com a semente, né, de várias coisas que a gente acredita, né? Entre elas, falar do cooperativismo, né, e outros temas, né, bem-estar financeiro, falar também de identidade, de literatura, de história, de inovação, de empreendedorismo. Então é um pouco disso, né, essa intenção de fazer esse bom combate, levar informação, gerar consciência, mas também ser um instrumento da comunidade. A comunidade associada quiser fazer uso aqui desse espaço, também está à disposição para isso, para gerar também esse apoio lá nas suas iniciativas. Dilogos, por que este nome, presidente? Pois é, Dilogos é uma... aqui a gente faz... O que a gente faz aqui, o que um podcast proporciona, e o que a gente está fazendo hoje aqui, é dialogar, de conversar. Você fala, eu falo, você traz a sua opinião, eu trago a minha, diálogo. Então, o sentido etimológico da palavra diálogo, ela é essa junção de e logos, né? Logos como instrumento, é a forma de fazer, né? E logos é conhecimento. Então, a gente juntou, né? É diálogo, origem etimológica, instrumento para conhecimento, a gente juntou os dois. E fez uma brincadeira, né? Porque o di está em destaque. Di logos, instrumento para o logos, para o conhecimento, mas digital. Conhecimento a partir do instrumento digital. Então é um pouco dessa brincadeira. Estúdio de logos vem também desse significado. A gente gosta de significados aqui na Caminho das Águas. E é muito interessante porque, assim, a gente fala de um sistema de cooperativa centenário. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, né, que tem uma estrutura sólida, mas que não fecha as portas para as novidades, né? Para a tecnologia e para o que aproxima das pessoas. Exatamente. Né? Eu creio que o cooperativismo sempre esteve nesse lugar da inovação, né? Há 103 anos, quando o Padre Arneken e as outras 25 pessoas resolveram fundar uma caixa rural, né? Um banquinho, né? Uma caixinha, eles já estavam sendo extremamente inovadores num ambiente muito mais adverso, né? E o cooperativismo, ao longo da sua história, até anterior aqui ao movimento no Brasil, ele tem feito isso, ele tem encontrado caminhos, e para encontrar caminhos, a inovação é necessária. E eu acho que o cooperativismo é um exemplo de uma inovação que não abre mão de beber da fonte, da essência, dos princípios. Né? E quais são os pilares deste estúdio de logos? Bom, a gente tem aqui programas proprietários, né, que a gente quer fazer aqui, né, entre eles aí o que a gente está aqui conversando, que né, é o Essência Cooperativa. Temos um outro, e é todos com hosts específicos, né, com pessoas que vão coordenar isso. Um outro é sobre literatura e história, com o objetivo de a gente resgatar, registrar a história. Hoje mesmo teve um logo cedo. Temos um sobre empreendedorismo, histórias de valor, o nome desse. Temos um sobre bem-estar financeiro. Eu não me recordo o nome dele. Como é que é, Ricardo? Tá aqui? Como é que tá? Quem sabe a gente então chama os hosts, né? Pois para eles apresentar chamar. Os seus programas. Tem mais né? um sobre inovação e... Acho que são esses. A Essência Cooperativa, já falei. Empreendedorismo, já falei. História, já falei. São 4 ou 5? São 5? Bem-estar financeiro e inovação. Eu não me recordo dos nomes, mas a galera aqui vai se falar, que a gente vai convidar agora em seguida para conversar sobre isso. Vamos convidar? Vamos convidar. Vamos abrir as portas, porque o Estúdio de Logos, ele também representa o que a Sicredi quer, né? Portas abertas para as pessoas chegarem e serem bem-vindas. Vamos fazer uma bagunça. Né? Vamos fazer uma bagunça. Vamos fazer uma bagunça agora. Isso aí, que bom. Bom, fazer uma baguncinha aí. Venha.
Como é que tá, Francisco? Vamos fazer uma bagunça? Ah, deixa eu anotar aqui. O Francisco é do Caminhos de Valor. Caminhos de Valor. Caminhos de Valor. Quem mais tá aí? Aí, O quem Ricardo? mais? O Ricardo é quem, Ricardo? Tu é quem, O Ricardo? Ricardo. Fala aí no... O ó. Ricardo é o técnico Fala aí, responsável é. pelo estúdio. Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo, eu sou responsável pelas gravações e edições aqui do estúdio de Logos. Esse segredo, eu queria fazer com o Ricardo que ele fosse aquele personagem onde os que assistiam tivessem aquela ideação voz de do saber, além. aquela voz de além. É. Tipo o famoso Lombardi. Aqui, quem O é? Lombardi, é. Aqui nós temos a Amanda. A Amanda é do Essência, né? Essência cooperativa. Aqui. Oi, tudo Tudo bem? bom, Carla? Prazer. Prazer. Tudo bem? Ótimo. Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo Stefan é do... Qual que é o podcast? Histórias e literatura. Histórias e Literatura. Histórias e Literatura. Tô destoando. Tá. Não, tá ótimo. Sempre elegante. Não, tentar ficar bonito pra ti, né? Ai, Dois É o pombo do teu o brilho. presidente e o... ai. Não, nosso vice-presidente. Maravilha. Não posso competir com ele. É Seria- aí, é um coração de mãe. Esse estúdio é coração de mãe, sempre cabe mais um. E ainda passa mais aqui, porque né? é pra gente, claro, a gente vai fazendo assim, isso, é. Eu gostei que a Carla, É. ela entrou na frequência da bagunça. De romper com o protocolo, de fazer isso aqui, de fazer isso aqui. 15 segundos antes, né? A gente É. tava- Mas, Aqui, ó. mas eu acho que esse é o bacana, sabe? Dessas possibilidades que a gente está tendo aqui, que esse espaço está promovendo, da aproximação. Eu e o Álvaro, a gente estava conversando antes, que como é importante, é interessante a gente ter esse contato, esse olho no olho, de tu conhecer a pessoa. Certamente, se eu for pesquisar sobre o professor Rodrigo, eu vou ver ele, eu vou encontrar ele nas redes sociais e na internet, né, do professor, do historiador e todo o seu histórico, o seu repertório profissional. Mas nada como esse contato aqui. Eu acho que é muito bacana isso, eu acho que é muito rico. O de Logos, eu acho que ele nasce com esse propósito que já conquistou, né? Já é um case. Já é um case Já de é um sucesso, case. com certeza. Começamos por quem? Começamos por ti, Francisco. Pode ser? Apresentando o teu Caminhos de Valor. Então, essa vertical do nosso podcast, ela fala sobre empreendedorismo, né? Mas não só o empreendedorismo de um grande empresário, mas de todo o empreendedorismo, desde as pessoas que começam a empreender muito jovens, as mulheres, a geração prateada, né, que está agora despontando e tendo essa necessidade de empreender. Então, esse programa busca tentar incluir todas essas formas de empreendedorismo e também, já no primeiro episódio, ali conversando com o pessoal do Sebrae, surgiu a fala também sobre o intraempreendedorismo, né? Que é a oportunidade que as pessoas têm de aprender sobre empreender, mesmo ainda não estando lá com a cara a tapa para fazer o empreendedorismo por necessidade, fazer um preparo antecipado. O que garante sucesso, porque tudo que é planejado, bem planejado, quando vai executar, o risco de ter problema é infinitamente menor. Isso, e a fala sempre das dificuldades que chegam, porque o empreendedorismo normalmente nasce justamente da deficiência ou da dificuldade, onde as pessoas tentam às vezes buscar uma saída, né, para a sua falta de renda, quando elas podem começar a fazer o empreendedorismo consciente de uma forma que seja a sua segunda renda, para quem sabe um dia virar a renda principal. Informação, né? Carla, já que a gente está na bagunça, eu acho que agora as pessoas aqui... Tu vai passar eu vou ficar o ali no bastão bastidor, pra ali, quem? junto com o Lucas, que não quis aparecer nem falar com a gente, e com o Ricardo, né? Tá aqui nos bastidores. Eu vou ficar ali junto e vou convidar o Gustavo para poder vir aqui. Pode ser, Gustavo? Maravilha. Obrigado, Carla. Foi um prazer. Da mesma obrigada, forma. muito Foi obrigada. excelente, viu? Sucesso para vocês bem. aqui, maravilha. Ó, agora eu vou falar com o Ronaldo, presidente da Origens, e vou dizer que nós vamos
querer a Carla também como associada aqui. O que tu acha, Rodrigo, aí? Eu vou ter Eu que só criar tantas contas do Sicredi, eu já sou associada do Sicredi Não, tá Origens, bom. eu vou ter que vir para E Caminho tá das muito Águas. bem lá. Mas eu tenho propriedade de Shangri-La, eu Então sou, tá bem. naturalmente eu Aí, tenho que ó, já estar. anda nessa área. Um abraço pro presidente Ronaldo aí, que tá fazendo um lindo trabalho lá. Obrigado, viu, Carla? Obrigada, muito obrigada. Que bom, Francisco. Agora o Rodrigo, professor Rodrigo, História e Literatura. Qual é o propósito, qual é o desafio desse espaço que a Sicredi Caminho das Águas está abrindo aqui no estúdio de Logos, trazendo este tema, né, para as grandes redes? Carla, história é muito mais uma paixão do que uma formação, né? Então, sou entusiasta dessa temática. E a Caminho das Águas, e na figura do Álvaro, na figura do Francisco, das pessoas que compõem a sua gestão, são incentivadoras ao máximo da literatura, né? Então, quando a gente pensa em literatura, é aquela escrita também, claro, mas a literatura de uma forma ampla, né? Pode ser a linguagem que seja perpetuada de forma oral, que faz parte dentro do contexto da literatura. Então, pessoas que de várias formas escrevem história, contam história, vivem história, fazem história, passam por esse espaço para compartilhar com a gente de forma generosa a sua visão de mundo. E não raro nos emprestar essa visão e nos legar um propósito de que a gente siga juntos essa visão que tem, né? É o que o padre Jorge Heineken fez, e até hoje, a gente hoje celebra esses 140 anos da sua história, e é o que a gente vem buscando fazer através das pessoas que por aqui passam, né? A alegria de ter gravado pela primeira vez aqui no estúdio, a primeira vez que nós usamos o estúdio foi para falar sobre isso, e desde então, pessoas importantes que escrevem essa história, né? Helena Seger, o Rodrigo Trespa, hoje o Paulo, o Dr. Paulo, que conviveu com o padre, cujo pai era amigo pessoal do padre Jorge. Então, olha só quanta riqueza a gente pode aqui compartilhar, viver e levar aos nossos internautas, às pessoas da comunidade, às pessoas Brasil e mundo afora que se congregam em torno do cooperativismo, em torno dessa visão de mundo. Conhecimento não ocupa espaço, a gente Não, precisa maravilhoso. deles para a gente, né, tá sempre, né, um patamar acima. O Francisco, Caminhos de Valor, De valor. o Rodrigo, História e Literatura, Eduardo, bem-estar financeiro. do bem-estar financeiro. Bem-estar financeiro. Isso é bem-estar financeiro. Num país onde a gente tem um número... Mal-estar financeiro. 80%. mais de 80% de pessoas endividadas, o bem-estar financeiro é um tema sempre muito atual e necessário, né? Isso. É muito diferente dos bancos, onde o fim, como muito bem falou de manhã o deputado Joel, o fim é o lucro. As cooperativas têm como fim o bem-estar das pessoas. E como a nossa cooperativa, assim como todas as cooperativas do Sicredi são do ramo financeiro, dentro dos 8 ramos do cooperativismo, por exemplo, a Unimed é do ramo saúde, a nossa cooperativa, então, é do ramo financeiro. Então, o que nós buscamos é a saúde e o bem-estar financeiro, ou seja, as pessoas precisam melhorar a sua relação com o dinheiro, que essa relação ela está um pouco conturbada, é um casamento que não está dando muito certo. Levando em consideração que 80% das pessoas estão endividadas, levando em consideração que de cada 2 pessoas economicamente ativas, uma está com o nome sujo, metade das pessoas economicamente ativas estão com o nome sujo, não estão consumindo, não estão gerando impostos, não estão ajudando a girar a economia. E o número, e aí vem o mais crítico, né? Esse número não para de subir. A gente todo mês se supera, mas num ranking que é muito ruim. Ou seja, todo mês novas pessoas entram nesse grupo e passam a compor essa turma que está com muita dificuldade financeira. Porque quando você está com o nome sujo, você já não está mais com uma pequena dificuldade, você já está com uma grande dificuldade. E isso é ruim para todo mundo. É ruim para a economia, para a saúde, porque gera problemas mentais, psicológicos, internações, arruína famílias, arruína casamentos, arruína um monte de coisa. Relação de empregado com o seu empregador também fica muito ruim. Ou seja, todo mundo sai perdendo. E aí por que uma cooperativa, uma instituição financeira, se envolve num tema desses? Porque diferentemente dos bancos, como a gente busca o bem-estar das pessoas,
nós também seguimos os 7 princípios do cooperativismo. E o 5º princípio do cooperativismo diz que as cooperativas de todos os ramos do mundo todo precisam trabalhar a educação, formação e informação. Então, o nosso pilar é a educação. E a gente precisa, né, de fato, ajudar as pessoas, levando a elas o conhecimento para que tomem decisões mais assertivas, porque todo mundo toma decisões todo dia, mas muitas decisões equivocadas. E o nosso papel é levar até essas pessoas o conhecimento para que tomem decisões mais assertivas. É um desafio, né? E é um desafio que eu parabenizo a Sicredi, Caminho das Águas, por ter essa iniciativa. Na verdade, a Sicredi, né? Porque tem em Porto Alegre, inclusive, tem a educação financeira lá da Turma da Mônica. Eu já visitei aquele espaço. Ele é incrível porque as crianças ali têm, desde a infância, tu consegue fazer essa relação, né? De uma forma mais amistosa com o dinheiro. Mas... perdi meu raciocínio, porque ele veio aqui, eu perdi meu raciocínio. O que eu ia te fazer? Talvez os cubos Não era dos cubos, era do... Ah, sim, agora resgatei. Mas eu acho que essa questão financeira, acho que ela é um problema estrutural da educação do brasileiro. Porque todos nós aqui temos alguma formação. Eu sou formada em jornalismo, mas eu não tive uma cadeira de educação financeira para administrar, após eu pegar o meu diploma de jornalista, como é que eu ia administrar o meu salário. O mesmo para quem é dentista, para quem é médico, para quem é advogado, para quem é engenheiro. A formação não tem uma cadeira de educação financeira. E eu não estou falando lá na ponta. Nós precisamos começar na raiz, na educação infantil. E reforçar no ensino médio e dentro das faculdades terem isso, para que a gente consiga reverter esse quadro que está cada vez maior. Sabe, Carla, que eu acho que tem um pano de fundo quando fala em bem-estar financeiro, que o bem-estar financeiro é a busca de um lugar seguro, um lugar que tu tenha garantias, isso é bem-estar, né? Mas o Brasil, e não só o Brasil, mas os países subdesenvolvidos, eles têm uma coisa que muitas pessoas chamam de complexo de vira-lata, né? A gente não se dá realmente o valor que a gente tem. Então, de repente, porque a gente vê o Eduardo que cuida desse projeto, e eu acompanho muito de perto, a gente vê que pessoas que têm bons salários, ótimos salários, médicos, salários altos, estão endividados. Então, eu acho que por não ter construído na infância esse pensamento, esse merecimento, a pessoa não se sente inconsciente, né? Inconsciente isso, merecedor daquele valor. Então, ela gasta. Então, ela faz aquilo sair de perto dela o mais rápido possível, compra coisas sem consciência, porque... tem um exemplo muito bom, assim, de tu ir no supermercado e encontrar um descascador de batata. Ok, é um descascador de batata, é bom, é prático, ajuda, mas tu faz com a faca, né? Tu não precisa te endividar de repente, é um simples exemplo, né? Mas tu não precisa dele, tu pode fazer com a faca. Então, se a gente começar a trazer a consciência para a hora da compra, tu muda, né? Tu sai do sistema 1, quando a gente fala lá com os psicólogos, sai do sistema 1 e passa para o sistema 2. O sistema 1 é aquele imediato, o sistema 2 é aquele que te bota na responsabilidade. E tem um detalhe, né? O sistema 1, ele nunca se arrepende do que ele fez, porque o responsável por se arrepender é o sistema 2. Sim. Então, o 1 está sempre ativo, né? Ele nunca erra, porque o 2 é que vai dizer que você errou ou não. Perfeito. E a Amanda também. A Amanda é do Essência, né? Hoje eu tô aqui no teu lugar, então, Amanda. Pelo Próximo visto. episódio, então, a Amanda vai ser a hostess aqui. Sim, pra mim isso foi uma novidade, tá? Foi uma Então, eu novidade. te informo. Isso tá sendo uma novidade. Tá? Mas é um desafio muito bacana, porque é um ambiente de troca e de aprendizado, Sim. né? E falar de um assunto que a gente ama, né? Que se pudesse a gente ficava falando todos os minutos e em todos os lugares. Então, apresenta para nós o podcast Essência Cooperativa. Não, posso pedir ajuda? Porque ele me colocou nessa hoje de manhã, tá? Aí ele sabe o negócio, mas... Não sei, Vem dá aqui, pra ó. ver aqui onde é Álvaro, que é vem aqui, ó. Vem aqui no meio, que acho que fica melhor para os Deixa eu meninos fazer o conseguirem seguinte, pegar. Deixa uma baguncinha aqui, é o seguinte, Carla, ó. Ah, Isso aqui é do nosso associado, O Ricardo. o Ricardo. Dica. Ele disse agora, eu estava lá fora, ele disse, leva lá
pro pessoal Eu tomar. quero tomar. É Porque uma é gengibre e spritz. limão. É o spritz. Não, mas não é beer, não tem beer, não tem álcool, é só Não spritz. tem fermentação. Né? Isso aqui é também ancestral, né? É Rodrigo? limão, gengibre, água, É. açúcar orgânico, que ele, mascavo, que ele orgânico. E quantas calorias? 11 calorias, né? pouquinho. Ai, não coisa, vamos né? pensar em calorias. Não, mas Pensa no 11 é bom. bem-estar que a gente vai sentir. 11 é bom, 11 é bom. Então a gente trouxe aqui a do nosso associado, ele estava aqui expondo hoje, ficou muito Isso. feliz porque o pessoal gostou. É um resgate ancestral Perfeito. que o meu amigo Rodrigo aqui tem promovido também nos bicentenários, não sei se tu já falou, vai falar depois, já estou dando spoiler, né? Mas está aqui, gente, para vocês, associado com Ai, já Ricardo. sé- o Ricardo trouxe para nós. Enquanto a fácil. Amanda fala Só da um canto dos essência copos, cooperativa com a tua ajuda, né? Uhum. Que ela ficou sabendo que ela vai ser 6h30 da manhã. Parabéns. Obrigada. Parabéns. É. Vamos tentar fazer melhor. Não tenho chegar dúvida. perto ali do Eu Álvaro, quero né? te dizer uma coisa, que quando alguém, quando alguém que a gente se inspira te dá essa responsabilidade, é porque ele acredita no teu potencial. Ele não ia errar em botar uma pessoa que a gente já viu lá fora, o quanto tu tem o cooperativismo na veia. E no nome também? É no nome também? É ela que tem o no nome? É assim. Bom, o Eduardo me deu Aqui, aqui vou para eu botar aqui, ó. falar rapidinho. Nós estamos falando sobre essência, né? Sobre o podcast? Essência cooperativa. Bom, a Amanda é isso aí, é um talento. A Amanda foi apresentado o cooperativismo a ela há pouco tempo, mas ela se Saúde. apaixonou, Nós né, vamos brindar pelo... aqui, ó. Saúde. Ah, Calma, pois é, Denise. tem mais aqui, gente, ó. Aí, ó, vamos Tem os servir. copos aqui para Saúde. vocês. Isso aí, ó. Vamos distribuir. A Amanda há pouco tempo foi apresentada ao cooperativismo, né? E ela diz que se apaixonou, mas ela não precisa dizer que se apaixonou, porque a gente nota isso, assim, na fala dela e no conteúdo. Ela é uma pessoa também, né, das mídias, né? Tem se experimentado cada vez mais. E eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso, uma grande oportunidade para todo mundo, porque a Amanda vem com esse olhar de quem está descobrindo. Então ela vai conversar com pessoas com esse jeito curioso que ela tem, né? De ser questionadora, ela vai questionar aí os mais veteranos no cooperativismo para poder, então, desenhar esse mapa, né, do que significa o cooperativismo. E ela vai ser a pessoa que vai fazer esse bom combate que nós mencionávamos há pouco, né? Vai ajudar a combater o inimigo da desinformação. Como falei há pouco, é um grande talento. A gente não tem dúvida que vai ser um sucesso e a gente vai comemorar muito isso. Claro que agora ela recebeu o convite hoje, né? Supetão ali, E eu só pra ficar mais legal. eu vou ajudá-la. Eu disse com assim, eu certeza. faço se tu me mentorar um pouquinho, Eu vou mentorá-la, né? Vou dar algumas dicas, mas eu sei que não vai ser necessário muito e vai eu ser sempre um gostei de estouro. falar, né? Eu não pago imposto pra falar. Então, assim, Não, e não vai ser estreia, porque ela já fez um Ela podcast já com tá, nós, já já foi tá. nossa isso host, foi um né? grande desafio. Inclusive, nem conhecia o presidente da COP. O Francisco eu conheço, né? Mas não conhecia o presidente da COP. Daí a gente fechou o trabalho pra fazer, vamos lá. Aí eles falaram, tu vai fazer o podcast, tá? Nunca tinha falado com ninguém, mas é presidente da COP. Nem deve ser acessível, como é que eu vou conversar com ele, né? Nem conhecia nada, sabe? Aí tu viu ele, tu conheceu, tu viu que nem cara de presidente ele tem, né? Bom, eu vou deixar espaço de novo pro Eduardo, Carla. Eu acho que é isso. legal. Já te ajudei, Isso. tá bem? Não, mas fica aqui, Tá fica bem, no tá bem. radar Tá aqui, bom, que tá agora bom. nós vamos conhecer, aqui, ó, nós temos caminhos de valor, histórias, literatura, bem-estar financeiro, essência cooperativa e o Inovação que gera valor. inovação que gera valor. Tu és o Gustavo. Gustavo, nos apresente então o teu inovação que gera valor. Então, inovação que gera valor é o pilar mais novo ainda em construção. A gente vai lançar ele agora no dia 30, temos a primeira gravação aqui com esse mote. E a inovação é uma aposta da cooperativa no desenvolvimento econômico local. E por que é a inovação que gera valor? Porque a gente gosta de falar de inovação, tem se falado muito sobre inovação, mas uma inovação que às vezes está longe da nossa realidade. Uma inovação daqui a pouco mais tecnológica, que vai aparecer num dispositivo, no smartphone, num carro, numa coisa assim.
e que não é a realidade da maioria dos empreendedores, principalmente dos empreendedores da nossa região. Mas tem muita inovação, principalmente nessa história que a gente está vendo aqui hoje, e tem muita inovação em cada um dos negócios aqui da região. E essa inovação que gera valor é resgatar isso, dar o nome certo para isso, que é daqui a pouco adequei um produto, criei uma cooperativa para Lisbeth poder se associar lá no ano que ela se associou, isso é inovador. E gera valor, porque gera riqueza. Então, a gente vai explorar nesse pilar esses exemplos, né? Vamos começar com conceitos e depois trazer sempre exemplos locais, de ecossistemas, de negócios que geraram valor através da inovação, uma inovação acessível, uma inovação ao nosso alcance, vamos dizer assim, mas que a gente consiga converter aquilo que a gente aprende, né? Às vezes nos nomes em inglês, né? A gente chama de startups, para a nossa realidade e para as pessoas enxergarem. Isso aqui está do meu lado, isso aqui acontece e eu posso fazer. Então esse é o objetivo desse pilar. Acabar com esse gap que tem, né? Porque a região aqui ela é muito rica, mas também são pessoas mais voltadas para o seu trabalho e que ficam desconectadas muitas vezes de toda essa tecnologia que está vindo a todo momento. A gente que trabalha com isso, a gente não consegue acompanhar, né, em tempo real todas as inovações que tem. É um desafio bastante grande colocar o pequeno empreendedor nesse circuito. O empreendedor local, né? E a gente se preocupa muito, né, Carla, com esse olhar que acompanhar talvez seja difícil, mas às vezes não acompanhar pode ser o teu ato mais inovador. Só que tu tem que ter consciência, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, por exemplo, quando o mercado financeiro ele concentra as operações no digital e ele fecha agências, nós abrimos espaços. Nós estamos ocupando fisicamente as regiões com outro olhar. Mas isso foi pensado, né? Tem uma consciência que nos levou a pensar nisso. E é inovador. Será que é inovador abrir um espaço, uma agência? Não, mas abrir um espaço da forma como a gente está pensando é inovador. Então, tu trazer isso para a consciência, então às vezes o empreendedor, como é que eu tenho um comércio no litoral ou aqui na região do Vale do Paranhana e resisto a um grande player aí do comércio eletrônico? Bom, talvez eu tenha que fazer algo que valorize o meu local. Talvez eu mandar a mala de roupa para a Carla poder experimentar em casa e me dizer o que ela gostou, seja o que eu consigo fazer que vai trazer para ela o pensamento de que não, lá na loja do Gustavo eu consigo uma coisa que a Amazon ou outro player não vai me dar, né? Que é essa personalização. Ou às vezes, né, como colegas relataram aqui esses dias, a gente estava fazendo um sprint aqui e o pessoal estava falando de experiências, né? Aí uma colega disse, a experiência mais legal que eu tive recentemente foi uma loja que eu compro roupa, a pessoa me mandou um WhatsApp e disse assim, fulana, chegou aqui uma calça que é a tua cara. E me mandou a calça e eu não fui lá na loja, ela me trouxe aqui, eu experimentei e fiquei com a calça. Então, isso é insubstituível. E aí, se eu souber que o meu negócio tem essa potência, bom, eu potencializar isso é uma inovação que gera valor. E daqui a pouco não vai ter um nome glamouroso, não vai ter lá um startup, mas vai gerar valor. Né? Que é o caminhos do valor, né? É isso aí. E a tradução da palavra, ou a origem da palavra empreender, né, vem do latim que fala tomar posse, tomar valor, tomar para si, né? Quando a gente olha por esse lado, assim, de tomar para si, a gente tem talvez aquele sentimento de que o empreendedor é alguém que toma as coisas dos outros. E, na verdade, na essência da palavra, quer dizer tomar para si é assumir um papel de entregar um serviço ou um produto com qualidade e com o valor adequado. Isso é empreender, né? E quando a gente começa a conectar também, assim como a gente está aqui conectando as falas, começa a ver falas lá da inovação, da história, que se conectam por empreendedorismo também, né? Porque esse espaço que a gente está aqui, né, que surgiu depois do movimento do Memorial, ele foi uma forma de intraempreendedorismo dentro da Sicredi Caminho das Águas, porque isso aqui poderia ser um produto, né? Um produto que poderia ser alugado, poderia ser usado, poderia gerar renda. No entanto, a gente está intraempreendendo e entregando para a comunidade.
Então, a gente poder criar material, criar conteúdo, entregar isso para as pessoas é uma forma também de atingir lá no que o Eduardo falou, que é a educação, né? Entregar para as pessoas, trazer cases aqui de pessoas que sofreram com o empreendedorismo, né? Que aprenderam ao longo do caminho e que podem para falar para as pessoas, né? E trazer de uma forma mais leve, de uma forma mais cooperativa, todo um desafio que é empreender no Brasil. Não faria sentido fazer isso sozinho, né? Exatamente. Faz sentido fazer juntos, né? E essa é a essência, né? E a gente é estimulado a fazer e a empreender e a construir e de várias formas o tempo todo em toda a vida. Mas de propósito, por propósito, de verdade, são poucas as instituições, as pessoas, as empresas que realmente estão fazendo isso. E quando a gente tem as oportunidades que aqui estão se abrindo, de forma organizada, de propósito, por querer, tu tem ocupação do território de uma forma diferente. Tu tem pertencimento desse território pelas pessoas que ocupam e que desenvolvem ele, que constroem coletivamente de uma forma diferente. É um pouco do que a gente vem fazendo desde o ano passado, em torno da celebração do bicentenário da imigração alemã no litoral norte do Rio Grande do Sul, que acontece 2 anos depois da chegada dos primeiros alemães em São Leopoldo, né, dessa primeira tentativa de colonização no Brasil, e hoje é o berço, né? E nesse momento, em 9 encontros ao longo desse ano de 2026, até 17 de novembro, data que marca a chegada dessas 421 pessoas em Torres, que ali permaneceram por tempos até serem enviados aos seus lotes finais realmente, e que passaram por toda sorte de dificuldades, mas que venceram de uma forma ou de outra. Ali a gente tem a oportunidade de, com as comunidades, com as pessoas que vivem o dia a dia dessa região tão importante para o Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul se encontra em vários momentos do ano, celebrar esse momento, convidá-los ao pertencimento, convidá-los a olhar com um olhar de encantamento, não bobo, mas de verdade, com a essência do que existe lá, do que é feito, da gente que fez e que faz aquilo ali todos os dias. Então essa oportunidade nos leva a futuros diferentes. E isso tem muito valor. Quantas empresas e instituições conseguem fazer isso de verdade? Bom, a Sicredi Caminho das Águas, ela está imbuída disso. E a gente está conseguindo realizar um belo trabalho. É lindo de ver, com certeza. Agora, eu tenho uma curiosidade, Eduardo, quando tu traz para a gente esses números que são assustadores, né, do endividamento, uma realidade assim, as pessoas, é uma questão de comportamento, as pessoas elas estão abertas a tentar aprender para reverter essa situação? Na verdade, é um problema que já vem de muitos anos, porque a nossa educação aqui no Brasil, infelizmente, né, tem várias lacunas ainda a serem preenchidas. E a educação de base, ela, por exemplo, essa lacuna que você trouxe, a educação financeira é algo que não é trabalhado nas escolas. O que o governo fez numa tentativa de amenizar a situação, que não deu certo, é o seguinte, é colocar dentro da BNCC, que é a base que regra toda a educação no país, a disciplina de educação financeira. Bom, aí foi posto no papel, a lei foi aprovada. Mundo real, na prática, os professores não sabem trabalhar a educação financeira com os alunos, porque também não foram ensinados e também não aprenderam lá na faculdade que fizeram, de pedagogia, de magistério ou de licenciatura. Então o problema ele vai se perpetuando, porque de fato a base não foi trabalhada. Porque enquanto isso não virar um plano de governo, onde de fato a educação financeira seja feita de verdade, de forma séria, de forma correta, com interesse genuíno, não vai funcionar. E aí o que acaba acontecendo? A iniciativa privada e outros entes acabam assumindo esse papel, que é o nosso caso, né? As cooperativas de crédito acabam assumindo esse papel. Por quê? Porque se os associados, nós temos hoje quase 100 mil associados, se os nossos associados vão mal, nós também vamos mal. A cooperativa deles também vai mal. Aquele ecossistema, aquela comunidade toda vai mal. Então não adianta, a gente estar conectado, carne e osso, com os associados e a comunidade. Se aquela comunidade, se aquele ecossistema começa a dar sinais de fragilidade, nós não estamos olhando no lugar da plateia, nós estamos juntos. E aí a gente começa a sofrer também. Então não tem outro caminho. Ou a gente pega e faz isso aí de forma verdadeira, né, engajada e da forma correta,
que é o que nós estamos fazendo. Nós temos projetos para o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio e para todos os perfis de públicos. Pessoas endividadas, pessoas investidoras, porque o bem-estar financeiro não é só para quem está sem dinheiro. Tem pessoas com muito dinheiro, com uma renda muito boa. Tem vários casos de pessoas que ganham 50, 60 mil por mês e estão com problemas. Essas pessoas também têm que ser ajudadas, porque elas também não estão ajudando a girar a economia, né? Então nós temos projetos para todos os perfis, para todos os públicos, para todas as idades, né? E dentro das escolas a gente coloca mais energia ainda, porque é lá que é a base, né? A nossa cooperativa ela comemorou 100 anos há pouco tempo. Para nós chegarmos no bicentenário, que é os 200 anos, nós provavelmente não estaremos mais aqui. Os associados que estão chegando e estão começando a fazer parte, eles têm que estar bem financeiramente. Melhores do que nós, com certeza. Porque senão nós não vamos comemorar o bicentenário, né? Ou vamos comemorar de que jeito? Então é crucial, é uma bandeira que a gente tem assim muito clara, essa bandeira da educação, né? Porque não precisa ser um caminho tão sofrido, pode ser um caminho mais leve, né? E a educação é o único caminho que nós encontramos assim para, de fato, ajudar essas pessoas a tomar decisões mais conscientes. Agora uma pergunta para todos, eu quero ouvir de todos, né? O público que cada um quer alcançar e que retorno que vocês esperam desse telespectador dos episódios dos podcasts de vocês. Começa por ti, Francisco, vai lá. Vamos fazer a roda aqui. Eu fui eleito. Bom, a ideia é trazer para o podcast pessoas com uma experiência muito diversa, né? Que possa incluir vários segmentos de várias regiões da nossa área. Então, pegar o pessoal lá do Paranhana, lá do litoral norte, lá do litoral sul, né? Mais ao sul aqui, que tem o agro muito forte. Tentar trazer essas experiências justamente para confrontar e para conseguir atingir o máximo de espectadores possível, porque eu acredito que a partir da diversidade a gente consegue também aumentar o interesse. Então eu acredito que através desses programas que a gente está criando aqui, a gente vai conseguir mais conexão com as pessoas, vai tentar combater o nosso inimigo aí que o Álvaro já falou sobre ele, que é a desinformação. Então, durante os podcasts a gente vai tentar deixar eles fluírem bem naturalmente, para que as pessoas se sintam muita vontade também de entregar o seu máximo na hora que estiverem aqui apresentando, para justamente ficar um programa agradável, né? Que não seja um programa pesado e que as pessoas olhem mais do que aqueles 3 segundos que se olha normalmente num Reels, né? E que tenham vontade de olhar um programa inteiro, porque às vezes no começo de um programa a gente não consegue extrair tudo, mas quando vai passando um pouquinho do tempo vai ficando melhor, e aí ali é que está realmente a parte importante. Então é importante que a gente conduza de uma forma que as pessoas se sintam à vontade para entregar e fazer um programa gostoso, um programa que seja acessível. Maravilha. Vamos passar para cá. Gustavo, tu me fala como é que vai ser para ti. A gente está buscando aqui alcançar toda a comunidade, mas especialmente estudantes e empreendedores, eu diria, no público principal, porque a gente tem um leque de metodologias que provocam a inovação. Então, começamos lá no Hacka, que é o Hackatime, o nosso produto de hackathon aqui da cooperativa. E nós temos aqui na nossa área de atuação incubadoras, hubs de inovação, e vamos chegar até o nosso Comunitar, que hoje eu estou de fardado aqui, né, que é o nosso veículo de investimento em startups, né, que a cooperativa tem desde 2022. Então, isso é como se fosse uma pirâmide. A gente consegue apoiar desde a base da ideia até uma startup estruturada que precisa de investimento. A cooperativa atua em todos esses níveis. E a gente precisa, primeiro, dar conhecimento disso para a comunidade. Então, o que é cada uma dessas coisas? A gente vai começar com conceitos. E depois, como que eu vejo na minha comunidade? Agora, nós estávamos falando aqui do Spritz. Eu me lembrei do nosso associado lá de Maquiné, o Chili Brothers, que tem uma história aí, o pessoal pode procurar na internet, a gente gravou com eles uma história. Eles fazem molhos de pimenta. Eles são a empresa que tem mais variedades de pimenta no Brasil. Mais tipos diferentes de pimenta, e é Maquiné. Então, assim, inovação que gera valor. E às vezes o cara de Maquiné não sabe
O cara de Capão não sabe que tem do lado dele uma empresa que é única no Brasil no quesito, né, variedade de pimentas. Tem uma pimenta lá que eles fazem, só eles têm. Então, a gente quer trazer para a comunidade, mas especialmente para estudantes e empreendedores, os conceitos e as práticas. Eu acho que o grande diferencial do tema é a prática. Porque o conceito, de alguma forma, o pessoal já estava trocando uma ideia com a Amanda ali antes, né? Ela tem lá uma disciplina na faculdade e está exercitando isso. Só que como é que eu vejo isso acontecer perto de mim? Né? E aí a gente vai unir essas duas coisas, e aí é mais uma inspiração, assim, para o empreendedorismo que o Francisco trouxe. Como é que eu faço? Bom, daqui a pouco a Carla está ali do meu lado, ela já trilhou esse caminho, e com o recurso que eu tenho eu consigo fazer. E vou pedir uma ajuda para ela, vou pedir uma ajuda para a cooperativa, se precisar recurso financeiro, tem meios, e aí a gente começa a gerar. Esse valor pode ser dinheiro, pode ser outro tipo de valor dentro da comunidade. Perfeito. Professor? Carla, o grande desafio é conectar essas pessoas que são agentes de transformação do território, das mais diversas funções que realizam, né? Desde o Rodrigo Trespa, que é hoje um historiador muito dedicado a várias questões que a cooperativa provoca, até figuras como o Arthur Blasio Ramos, com seus 96 anos de história, de trajetória, que está escrevendo mais um livro, que está inovando de novo ao recuperar coisas do passado e trazer para o presente, e construir ponte com esse presente e com o futuro. Até George Stocker, né, que não escreve livro exatamente, mas que tem o Campanário, que é esse espaço maravilhoso de encontro do patrimônio histórico material, né, que passa recuperando aquilo que a gente já construiu juntos e que a gente precisa ter como espaço de memória também, como oportunidade de geração de inovação para negócios locais, né, que é uma casa preservada, bem feita, bonita, organizada. Então, todos esses agentes e essas propostas conectando com os nossos internautas, com os acreditadores ou futuros acreditadores, porque esse é o desafio, né? Formar pessoas e comunicar com pessoas, conectar com gente que possam ser os próximos transformadores da comunidade. Pessoas que vão seguir fazendo a diferença, vão seguir construindo esses novos futuros que a gente espera para a nossa região, para o nosso estado. Perfeito. Eduardo? Bom, nós queremos que se juntem a nós, nesse movimento todo, pessoas que acreditam que existe uma alternativa a esse sistema que está aí implantado e que está dando sinais que não está funcionando muito bem. E aí eu faço uma analogia na época, lá em 1923, quando o padre veio aqui para Rolante, o padre Jorge Aniken, e fundou a primeira cooperativa aqui, hoje Sicredi Caminho das Águas. Na época já existiam bancos, né? Era muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais prático aquelas 26 pessoas entrarem numa Kombi, não sei se já tinha Kombi na época ou não, irem lá no banco e abrir uma conta. Mas não era isso que eles estavam precisando. O que eles estavam precisando era alguma entidade que ajudasse eles a melhorar a condição que eles tinham. E essa entidade tinha nome na época, Caixa Rural União Popular de Rolante, ou seja, uma cooperativa de crédito. Então, o que eles estavam precisando, que hoje talvez seja a armadilha que as pessoas estão caindo, eu preciso abrir uma conta em banco. Não, não é isso que as pessoas estão precisando. E aí esse conceito se confunde também com a bancarização, com a tal da inclusão financeira. Não é abrir uma conta em banco. Isso aí, por vezes, piora a vida da pessoa. Porque ele vai acabar tendo uma despesa que ele não tinha antes, que é a tarifa de manutenção de conta. Mas se ele já está com dificuldades. Então, o que as pessoas precisam é, de fato, se juntar, fazer parte de um movimento que tem um interesse genuíno em mudar a vida dessas pessoas. E esse movimento tem um nome, chamado cooperativismo. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente quer que se junte a nós. E aqui não tem distinção. Não tem distinção de renda, de status, de posses. Nós queremos pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas interessadas em melhorar a sua vida e a vida dos que vivem em volta deles, da sua família, da sua comunidade, enfim. Então, esse é o público que a gente busca. Maravilha. Amanda, não menos importante, eu te deixei em último por conta, né, já que tu recebeste essa incumbência hoje de manhã, eu deixei para te escutar por último, para te dar tempo para refletir. Não, mas eu acredito que agora eu vou conversar muito com o público jovem, né? Mas eu nem tão jovem assim, mas é muito precioso poder falar com pessoas que querem escutar de forma mais leve, né? Quando eu entrei pro cooperativismo foi
um bombardeio de informação e eu não conseguia entender o que que era. Muitas vezes eu ia perdida pro Francisco, o que que é isso? Para ele me explicar o que que era. E eu acho que essa é a porta de entrada. O Edu faz as cooperativas escolares, bem-estar financeiro, então a gente escuta muito das pessoas. E eu pergunto, né, sou muito curiosa, então eu pergunto para as pessoas, sabe o que é o cooperativismo? Nunca ouvi falar. Como tu nunca ouviu falar uma coisa que é tão extraordinária assim, né? Então, acho que são pessoas que querem, de fato, buscar um novo olhar para a vida, né? Que nem tu falou, a gente tá sempre cheio de informação e muita notícia ruim, só que a vida existe um lado bom também. E eu acho que o cooperativismo vem desse lado, sabe? Tem até uns posts na internet que é assim, coisas boas que aconteceram na semana e você não viu. Porque a gente tá bombardeado de informações ruins, né? Então, acho que esse é o canal, assim, da gente poder falar sobre a história, sobre a essência, mas também o que tá acontecendo, né? Como é o cooperativismo. Eu digo assim, para mim ainda é muito difícil colocar em essência, porque é uma coisa assim que não tem como explicar. A pessoa ela tem que viver. E eu só fui me apaixonando porque eu vivi, né? Eu ia no carro com o Edu visitar o pessoal, né? Lembra? Isso é a essência. Eu via ele conversando com as pessoas assim e vendo pessoas como pessoas. E eu acho que é isso que falta, né? E é isso que eu quero trazer aqui, olhar para quem vai estar comigo, né? E poder extrair o melhor daquela pessoa. Não o cargo dela, né? Mas a vivência dela, a experiência dela. Eu acho que tu já está super preparada. Bom, gente, então eu vou pedir aqui que cada um falasse, então, desse um recado a respeito do seu podcast para os nossos telespectadores, né, que estão aqui nos acompanhando pelo estúdio de Logos, por esse episódio do Essência Cooperativa. Uma frase, um recado de estímulo para esse momento. Então, vamos lá, vou começar de novo. O meu, então, é o Caminhos de Valor, que vocês possam ver o valor que empreender tem para as pessoas por onde os empreendedores passam. Maravilha. Muito bem. Eu queria convidar todos para inovarmos juntos. Eu acho que essa é a nossa essência, pela comunidade, né, pelos nossos associados e quem reside na nossa área de atuação, desenvolver o local através de inovações, mas juntos. É muito difícil hoje fazer sozinho e eu acho que a gente se coloca aí como alternativa para juntar as pontas e apoiar o empreendedor local na inovação juntos. Histórias e literatura convida a gente a pensar juntos, a fazer juntos, a olhar juntos para o que foi, para o que está sendo e para como a gente quer que seja. Então é um convite muito especial às pessoas, junto com a gente, construir o futuro que a gente quer, o lugar que a gente quer viver e ser feliz. Bom, a vida continua, né, Carla? Amanhã é outro dia, decisões serão tomadas, escolhas serão feitas, porém nós queremos ajudar as pessoas naquilo que é o nosso conhecimento, naquilo que é o nosso core, ajudar as pessoas a tomar decisões melhores. Então esse é o convite, porque a vida segue, a vida não vai parar. E aí tomara que as pessoas possam tomar decisões melhores, escolhas mais assertivas, para melhorar a vida de todos, né? A vida do nosso país, a vida do nosso estado, dos nossos municípios e de todo esse ecossistema aí que a gente faz parte. Acredito que o maior convite é a gente poder sair do automático e voltar para a essência de fato, né? Parar de escutar tanta informação irrelevante e procurar aquilo que de fato vai nos preencher, né? Então, que esse seja o caminho. Caminho das Águas, trazendo um conteúdo emocionante, rico e que desperta o desejo e o interesse das pessoas. Eu tenho certeza que o que vocês vão trazer aqui ao longo dos meses agora vai ser um diferencial na vida, não só dos associados, porque é um espaço aberto para todos. E quem nos acompanha pode seguir no YouTube, youtube.com/Estúdio de Logos, no Instagram, Estúdio de Logos, e também pelo Spotify, Estúdio de Logos. Antes da gente se despedir, eu vou chamar o Álvaro de novo para ele deixar a sua mensagem
de encerramento deste episódio, que ele é um marco, gente. Eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês, aprendi muito, vou acompanhar, já estou seguindo, vou me inscrever no canal e convido as pessoas também a nos acompanharem ali. E Álvaro, tu como o presidente do Conselho Administrativo, à frente deste trabalho pioneiro, parabéns. Parabéns e obrigada pela oportunidade que tu me deste de estar aqui com vocês hoje aprendendo, e eu tenho certeza que já é um sucesso. Deixa eu estar aqui. O professor Sumiu o host. Sumiu o host. Bom, gente, primeiro te agradecer, Carla. Para nós também é um privilégio recíproco, né, poder estar te recebendo aqui e com todo esse talento podendo... E atenção e cuidado também, né? Você também é um sinônimo do que a gente acredita, né? Obrigada. Porque de forma muito zelosa, cuidadosa, carinhosa, conseguiu aqui com esse grupo e comigo anteriormente tirar, né? Extrair, assim, a essência também, né? De tudo que a gente quer. Então, estou muito feliz com o dia de hoje, muito tocado com tudo que a gente hoje pôde viver aqui, porque tudo que é genuíno nos toca, né? E muito orgulhoso desse time que está aqui, né? Fiquei aqui prestando atenção em todos vocês e fiquei, assim, muito orgulhoso. Acho que esse é o na falta de sinônimo melhor, né? O orgulho é o que define, assim, o que eu assisti aqui, a propriedade, o entusiasmo, a verdade, né? E o quanto legítimo, né? A própria Amanda, né? Que eu acho que o motor dela vai ser a curiosidade e essa vontade de traduzir isso, especialmente para essa galera mais jovem. Então vai ter uma grande missão, né? Isso me deixa muito feliz, assim, de ver todas essas possibilidades. Então agradecer a todos vocês, tá? E parabenizá-los por tudo. E de ti eu também quero um convite para os telespectadores, né? Um convite para que nos acompanhem, né? Que acompanhem o Estúdio de Logos em todas as plataformas. Tá bem, então convidar, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que possam usufruir, né, de um conteúdo de qualidade, com pessoas que vão liderar cada um desses programas que possuem também qualidade, possuem verdade, movidas por propósito, que possam, né, nesses canais aí mencionados pela nossa amiga Carla, poder estar acompanhando o estúdio, acompanhando os programas, e que a gente possa construir realmente, como mencionou aqui o Eduardo, né, um mundo melhor, um mundo ainda mais saudável, onde a energia da cooperação nos une, né, e eu falava há pouco, né, cooperativismo é uma das expressões, né. A cooperação tem inúmeras expressões e que a gente possa catalisar, né, não por menos, né, a logomarca da Sicredi é um catavento, porque o catavento captura o vento, transforma tudo isso em energia, né, e faz com que a gente possa, a partir da união de tudo isso, né, gerar lá prosperidade. Então, mais uma vez, obrigado. Convite a todos aí para seguir aqui o Estúdio de Logos e a comunidade para conhecer o memorial, conhecer aqui os espaços que hoje foram inaugurados, para a gente se conhecer também e as pessoas conhecerem a sua história. Estúdio de Logos, no YouTube, no Instagram e no Spotify, está aí à disposição de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó.